Meus irmãos, graça e paz, eles estão bem? Que bom ver o povo de Deus aqui. Agora pela manhã nós vamos abrir as escrituras em Daniel, capítulo 7. Nós vamos dar continuidade às nossas exposições em Daniel. Vamos ler apenas 8 versículos, versículo 1 até o versículo de número 8. Capítulo 7. Vou pedir que os irmãos, à medida que acharem, fiquem de pé, para que eu saiba também que os irmãos acharam. Daniel, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 8. É a primeira parte desse capítulo. Diz o texto da palavra de Deus. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre um dos seus lados. A boca entre os dentes trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência ou com arrogância. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, esta é a tua palavra santa, majestosa, sábia. Pedimos encarecidamente que o Senhor ilumine o nosso entendimento nesta manhã, abra os nossos olhos espirituais para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos encoraje, nos console, nos exorte por meio deste belíssimo e profundo ensino para o teu povo. Ó Deus, precisamos ouvir a tua voz, Senhor, nesta manhã. Precisamos sermos alimentados da santa doutrina vinda de tua boca nessa manhã. Ó Espírito de Deus, aplica a tua palavra no nosso coração e saiamos daqui convictos, certos, afirmando para nossa própria alma que o Senhor falou com o seu povo, que o Senhor orientou o seu povo,
E o Senhor dirigiu o seu povo e trouxe consolação à sua igreja. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Aqui começamos a entrar na parte mais difícil do livro de Daniel. Pela leitura, os irmãos já perceberam, né? Quando nós lemos aqui um chifre, um pequeno chifre com olhos e com boca. O que quer dizer isso? Né? Um leão com asas, um leopardo, que é uma besta, né? Com cabeças. Uma grande besta com dentes de ferro. O que significa tudo isso? O que é que Deus está falando com o seu povo quando Daniel escreve esta profecia? Sabemos que o livro de Daniel está dividido em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 6, e a segunda parte, do capítulo 7 ao capítulo 12. Na primeira parte, o público de Daniel é diferenciado da segunda parte. A primeira parte, basicamente, embora contemple todo o povo de Deus, mas Daniel está se dirigindo a todas as pessoas. Por isso que a primeira parte é preenchida por narrativas, várias histórias. Desde quando Daniel e seus amigos chegaram à Babilônia, até a queda do Império Romano com Belsazar, que era possivelmente filho de Nabonido. E o império cai exatamente ali, como nós vimos, quando Deus escreve na parede que o fim do Império Babilônico tinha chegado, e então os persas, que já sitiavam Babilônia há algum tempo, invadiram naquela mesma noite o Império Babilônico e derrubaram o governo babilônico. Quando nós observamos esta segunda parte, precisamos considerar também que agora começamos a lidar com uma literatura apocalíptica. O livro de Daniel é um exemplo de um livro só, que tem dois gêneros literários. O primeiro gênero é um gênero composto por narrativas, basicamente, histórias que estão sendo contadas ali. Mas na segunda parte nós temos um apocalipse, um gênero apocalíptico, de que se vale o profeta, através de suas visões, para ensinar agora o povo de Deus. Se a primeira parte era direcionada a todos os povos, independente de servirem a Yahvé ou não, a segunda parte é direcionada especificamente para o povo de Deus, para a consolação do povo de Deus, para a esperança do povo de Deus, porque o povo de Deus estava dentro de um contexto imperial. E neste caso, nós voltamos na história. E Daniel começa a falar aqui, no versículo 1, veja, no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Nos capítulos anteriores, ou melhor, no capítulo 5, nós já vemos a queda do Império Romano. No capítulo 6, já vemos que o Império Medo-Persa já está governando. E é Dario que joga Daniel na fornalha, ou melhor, na cova dos leões. No capítulo 7, nós voltamos ao período do capítulo 5. Então é um retrocesso histórico, e Daniel começa a narrar o que aconteceu lá no período de Belsazar, com essas visões que ele teve. Então precisamos fazer algumas considerações importantes quando entramos nessa segunda parte do livro de Daniel. A primeira consideração é que esta é uma literatura simbólica. A literatura apocalíptica é simbólica. Então nós devemos ter muito cuidado para não interpretarmos literalmente alguns símbolos. Há uma diferença na literatura a respeito de um texto que é literário e um texto que é literal. Então nós devemos ter muito cuidado para não incorrermos em erros terríveis de interpretação quando nós transformamos algo nos símbolos da profecia em literal. Devemos investigar com muita calma. Uma outra questão que devemos considerar é que as revelações dadas por Daniel é para o fortalecimento do povo de Deus, não para o seu terror. A literatura apocalíptica é para a edificação, esperança e consolação da igreja, não para o seu terror. Ainda hoje, não sei se algum de vocês passa por isso, tem muitos crentes que têm medo de ler sobre profecias ou sobre o apocalipse. Não tenha medo, é a palavra de Deus. E o objetivo das profecias é para trazer consolação ao povo de Deus. Então, a partir disso, nós vamos considerar o versículo 1 em diante. Observe. Daniel teve esta visão, estava diante dos seus olhos, seu leito, tudo o que ele estava vendo. Então ele escreve a suma de todas as coisas que viu. Veja o versículo 2.
Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Precisamos então entender o que é isso. Nas Escrituras, a figura do mar está relacionada às nações, aos povos, a uma multidão de pessoas. Nos livros do Antigo Testamento, nós observamos, quando nós estudamos sobre o mar, que o mar pode representar também os perigos, os grandes perigos. Visto que em Salmos, por exemplo, nós lemos que o Leviatã sai do mar. E essas figuras, observe, e essas figuras, todas do Antigo Testamento, vão estar no Apocalipse. Lá em Salmos, o Leviatã que sobe do mar é representado no Apocalipse, no capítulo 13, como a besta que sobe do mar. E muito do que nós vamos ver aqui, ou alguma coisa do que nós vamos ver aqui no capítulo que nós estamos estudando, será replicado no Apocalipse. Então, nada que está no Apocalipse em termos de símbolos é basicamente novo nas Escrituras. Já foi mencionado e já foi trabalhado nos livros escatológicos do Antigo Testamento, como Daniel, como Zacarias, como Ezequiel, como partes de Isaías, por exemplo, também. Temos uma outra questão aqui, que são os 4 ventos. Por que 4? E por que vento? O 4 aqui tem um sentido de completude. Números na Bíblia, os números na Bíblia têm significados específicos. Número 6, por exemplo, é o número que representa a humanidade. Deus criou o homem no 6º dia. Jesus passou 6 horas na cruz. E aí nós temos vários outros exemplos. O número que configura a besta é 666. Significa que é número de homem. Então, quando se repete 3 vezes o 6, é uma ênfase na humanidade, desde que se levantará, que a Escritura mesma vai chamar de anticristo. Então, o número 6 é o número do homem. O número 7 é o número da perfeição das operações de Deus. O número 10 é um número que representa a totalidade. Por isso, 10 virgens. O número 4 também representa uma espécie de totalidade. Então, os 4 ventos simbolizam aqui uma ação completa de Deus nos 4 pontos da bússola, nos 4 cantos do mundo. Deus agirá em todo o mundo e Deus está guiando toda a história da humanidade, inclusive nos impérios ímpios que se levantam no mundo. Então, entendendo isso, nós conseguimos prosseguir nesse texto aqui de Daniel. Mas permitam-me aqui ainda fazer algumas aplicações nesses versículos antes de irmos para a segunda parte do versículo 3 até o versículo 8. Aqui, nesses versículos, Daniel está preparando o povo judeu nessa leitura para entenderem que Deus está governando todas as coisas, inclusive os impérios ímpios que se levantam na história. Não há nenhum império ímpio, ou grande império, ou grandes reis, ou grandes governantes que estejam distantes da operação de Deus ou protegidos da operação do Todo-Poderoso. Deus está governando todas as coisas. Os 4 ventos representam uma ação de Deus e uma ação de Deus providencial, inclusive na permanência, no tempo estabelecido por Deus para o vigor desses impérios. Aqui também aprendemos que a existência desses impérios que desonram a Deus são algo estabelecido pelo próprio Deus. Isso parece ser difícil de assimilar e de entender, mas isso é algo estabelecido pelo próprio Deus. O mundo terá reis terrenos pecaminosos, arrogantes, que se levantarão contra Deus, e Deus está dizendo através da profecia ao povo judeu que o povo deve esperar isso, e deve entender isso, e não deve se escandalizar nisso, porque inimigos do reino de Deus se levantarão tentando implementar os seus próprios reinos. Então, a primeira coisa é que Deus está à frente de toda a história. O povo de Deus não deve desesperar-se quando esses poderes ofensivos subirem ao poder. Porque nós temos um Deus que reina e está no trono, governando todas as coisas. Sim, governos podem se levantar com terrível crueldade para destruir o povo de Deus.
e podem até destruir fisicamente em alguma medida. Mas como aprendemos com Jesus, eles não podem destruir a alma. Eles não podem destruir a parte imaterial do povo de Deus. Eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mas Paulo também diz que é alvo do juízo de Deus aquele que destrói o seu santuário. Quem destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. O santuário de Deus é a igreja. Então, mesmo que se levantem poderes políticos, reinos, impérios, que aparentemente tenham vitória sobre a igreja, ao final, Deus proclamará vitória. Deus julgará todas as coisas. Nem sempre os julgamentos de Deus são imediatos para esses governos. Nem sempre eles vão se dar na história próxima a nós, na nossa geração, a esses governos. Mas é certo, Deus destruirá todos os impérios humanos. Isso deve encher o nosso coração de alegria, de esperança e de convicção. Não fique desesperado. Nós temos um tempo diante de nossos olhos que promove certa aflição no coração do povo de Deus. Vimos há poucos dias o que aconteceu em Blumenau. Estamos vendo... Foi Blumenau, né? Foi. Vemos o que está acontecendo em todos os lugares, em vários lugares. Nós vemos o mundo dizendo, por exemplo, que a educação salvará o mundo. O que mais a gente vê é universitário, estudante de medicina, gente com mestrado, doutorado, entrando em cinema, metralhando todo mundo, entrando em escola e matando criança. A salvação não muda o mundo. Ou melhor, a educação não muda o mundo. Quem muda o mundo é a salvação em Cristo Jesus. Não há esperança para o mundo sem o Evangelho. Não há esperança. Então, muitos de nós nos sentimos afligidos, com medo. E agora? As minhas crianças na escola. E agora? O que é que eu espero do nosso tempo? E agora? Quando eu chego num lugar e alguém oferece um pirulito, uma bala ao meu filho, um chocolate ao meu filho, o que é que eu faço? E eu sei lá o que é que tem dentro desse negócio. Então somos levados por conta de toda a maldade que nos cerca a nossa cultura e está na nossa cultura, somos tentados a viver em pavor. É claro que o povo de Deus deve se proteger e ter prudência em muitas coisas. E deve ter muito cuidado com muitas coisas. As nossas crianças estão vulneráveis em vários sentidos. Vários sentidos. Então esteja atento a isso. Permita-me fazer uma aplicação quanto a isso. Esteja atento a isso. Você apenas deve educar a sua criança que você apenas tem acesso ao corpo dela para banhá-la, para limpá-la, para vesti-la. Só você, pai e mãe. Amém, meus irmãos? Não tem um irmãozinho da igreja, não tem um vizinho carinhoso, não tem um Papai Noelzinho, não tem. Você é responsável pelos seus filhos. Então, ao que estiver ao seu alcance, você os protege. Mas você não consegue proteger totalmente, porque somente Deus pode fazer isso. Sim, o reino das trevas está instalado. E nós estamos numa grande guerra. Mas Deus está com o seu povo. Mas o seu povo deve aprender com o que aprendemos em Neemias. Com uma mão, o povo construiu o muro, e com outra mão, o povo lutava a guerra. Essa é a postura do povo de Deus, sempre. Então, quando o desespero bate à nossa porta, diante de tudo que está presente, nos assolando, nossa vida, nossa família, nossos filhos, nossas crianças, estão sendo atacadas constantemente, jovens atacados ideologicamente constantemente, a normatização da imoralidade, a normatização da homossexualidade, a normatização de relacionamentos plurais, tudo isso está impregnado na nossa cultura e nós somos consumidos pela aflição de não deixar os nossos jovens cair nessa malha de engano. Então somos possivelmente tentados a entrarmos num desespero, numa histeria terrível. Mas o texto de Daniel nos ensina, povo de Deus, Deus governa todas as coisas, está com o seu povo, cuidando do seu povo. E o seu povo deve olhar para a sua palavra, olhar para o seu Deus e saber com convicção que Deus julgará a seu tempo toda a maldade. Toda a maldade. Vamos prosseguir? Veja o versículo 3. 4 animais, grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Já sabemos o que é o mar. São povos, pessoas. Então esses animais sobem dentre as nações.
Já sabemos isso. Veja o versículo 4. O primeiro animal era como um leão. Tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. Ele foi dado a mente de homem. Esta segunda parte do nosso texto, do verso 4 até o verso 8, precisa ser interpretada à luz de Daniel 2. Lembre-se da nossa exposição da grande estátua que Nabucodonosor viu. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e barro. Império Babilônico, Império Medo-Persa, o peito de prata, o ventre de bronze, o Império Grego, e as pernas de ferro e barro, o Império Romano. Esta parte deve ser lida em paralelo com o capítulo 2. Deve colocar o capítulo 2 ao lado dessa passagem. Então, quem é o leão? O leão é a Babilônia. O leão representa a Babilônia. Observe, o primeiro era como um leão, símbolo de um grande rei, não é? Rei da floresta, e tinha asas de águia. Isso fala da rapidez da ascensão do Império Babilônico, do reino babilônico, com Nabucodonosor. Ele foi um grande rei. Subiu rapidamente, teve uma glória imensa. E ele mesmo se gloriou nisso. E quando se gloriou nisso, Deus, o que foi que Deus fez com ele, irmãos? Deus o abateu. Observe o que o texto diz. Enquanto eu olhava para o leão, as suas asas foram arrancadas. Esta é a queda de Nabucodonosor. É quando ele se gloria e Deus o derruba. Então Deus arranca as 2 asas do leão. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Isso fala da restauração de Nabucodonosor depois do seu arrependimento. Então ele é posto em 2 pés, ele volta à sanidade mental, porque antes ele estava vivendo como um bicho, como um animal, como nós lemos. Então o texto diz, e foi-lhe dada a mente de homem, então a sua sanidade foi restaurada. O texto mostra o juízo temporal de Deus contra Nabucodonosor, e que Deus faz o que quiser com o rei. Provérbios vai dizer que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E Deus inclina para onde quer. Não é só do rei, não. O meio seu também. Nosso coração está nas mãos de Deus. E Ele inclina para onde quer. Deus governa não apenas os impérios. Deus governa os corações. O versículo seguinte, versículo 5, o texto nos diz, continuei olhando e eis o segundo animal, semelhante a um urso, qual se levantou sobre um dos seus lados. Este é o Império Persa. A força e a brutalidade de um urso na sua caçada. Assim foi a conquista do Império Medo-Persa contra o Império Babilônico. Um dos lados é levantado pelo urso. Observe, se levantou sobre um dos seus lados. O lado que o urso se levanta é a Pérsia. O império ali era híbrido, Medo-Persa. Então, Ciro era um persa. Então, a Pérsia tinha um poder maior em termos políticos nessa junção dos 2 reinos, Medo-Persa. Observe o que o texto continua dizendo. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. 3 costelas. E lhe diziam, levanta, devora muita carne. Deixa eu dizer aqui logo o que é muita carne. A ideia de muita carne aqui é a conquista do Império Medo-Persa sobre o Império Babilônico. O urso devora tudo do Império Babilônico. Isso aqui é muito importante. Quando nós pensamos então nas 3 costelas, o que basicamente pode significar isso? A conquista do Império Medo-Persa, a nação babilônica, em 539, primeira costela. A conquista à Lídia, 546, a segunda costela. E a conquista ao Egito, em 525. As 3 costelas. Essa história. Profecia e história. O texto está mostrando as conquistas do Império Medo-Persa. O grande poder do urso, a força do urso. O gigantismo do urso conquistando o império anterior. Um império vai engolindo o outro. Um império vai destruindo o outro. Deus usa um império político para destruir o outro. E no final,
todos eles são destruídos pelo Cristo. E é a grande pedra não cortada por mãos humanas que destrói todos os impérios, e o seu reino se espalha por todo o mundo como uma grande rocha, como diz o texto de Daniel no início do capítulo, no capítulo 2, né? Veja o versículo 6. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Essa descrição é incrível. É incrível. Na sequência das comparações entre o capítulo 7 e o capítulo 2, o leopardo seria, por ordem, o Império Grego. O Império Grego teve um grande imperador, Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Com 32 anos, Alexandre tinha conquistado grande parte do mundo antigo. Em 10 anos de trabalho, um jovem como Alexandre, inteligentíssimo, um grande general, estrategista, tinha conquistado grande parte do mundo antigo. Alexandre foi aluno de ninguém menos que Aristóteles. Aristóteles foi o grande mentor de Alexandre o Grande. Orientou nas ciências. Alexandre era um intelectual, um homem profundamente instruído nas ciências antigas, nas ciências gregas. Mas não apenas isso, ele era um guerreiro. Isso era característico do mundo antigo. O homem era treinado, muitas vezes, para ser um guerreiro, mas a preparação intelectual não era desprezada. Ele era preparado na literatura antiga, nas ciências antigas, e era preparado fisicamente para manejar as armas, para ir à batalha, porque o mundo antigo vivia em guerra. Alexandre foi preparado nesses 2 quesitos, intelectualmente, fisicamente, sendo que, quando Alexandre morre, quantas cabeças tem o leopardo? Se lembra? Quando Alexandre morre, o seu reino é dividido em 4 generais. E ali nós temos Antípatro, um dos generais, que depois o substitui Cassandro, mas ele foi um grande general de Alexandre. Ele governou a Grécia e a Macedônia. Essa era a região que ficou para Antípatro. Depois nós temos Lisímaco governando a Trácia e boa parte da Ásia Menor. Seleuco, Nicanor ficou na Mesopotâmia e na Pérsia. E Ptolomeu no Egito e na Palestina. Então, os 4 generais de Alexandre que assumem o poder depois de sua morte são as 4 cabeças do leopardo. E por que essas asas? Por causa da grande velocidade do avanço do Império Grego. O Império Grego saiu conquistando várias coisas, várias regiões, vários reinos. E esses 4 generais eram peritos de guerra e saíram dividindo em setores todo o Império Grego. E o povo de Deus estava incluso nisso. Estava sobre a égide do Império Grego, também sendo oprimido, seu culto sendo violado, porcas sendo sacrificadas dentro do templo, imagens de ídolos sendo colocadas dentro do templo do povo de Deus. O povo estava em aperto e o grande Império Grego estava em ascensão, assim como os outros anteriores. A pergunta que se pode fazer: aonde está Deus? Aonde está Deus quando o povo é oprimido? Aonde está Deus quando o seu povo é desrespeitado? Quando o seu culto é violado? Aonde Deus está? Porque ele não está agindo imediatamente. O tempo de Deus não é o nosso, irmãos. O tempo de Deus não é o nosso. E agora eu preciso fazer uma aplicação mais pessoal. Sim, Deus pode permitir que passemos por opressões terríveis. Você, em particular. Sim, Deus pode permitir que superiores lhe oprimam terrivelmente, a ponto de quase lhe enlouquecer. Deus pode permitir que você esteja num aperto tão grande, mas tão grande, que você não veja saída para lugar nenhum. Que você vê diante de você são apenas poderes humanos que triunfam sobre você e você não sabe para onde ir, nem sabe nem como orar. Você pode se perguntar. Evidentemente você vai se perguntar: aonde está Deus? Aonde está o Deus que eu sirvo? Que não tem escutado minhas orações, que não tem me tirado dessa situação, dessa circunstância. Aonde está Deus? A mesma resposta que eu dei a esses impérios eu dou a você. Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas.
Deus sabe por que você está passando por isso. E até que tempo você vai passar por isso. E mesmo que as suas forças pareçam estar se esvaindo, se acabando, e mesmo que elas se acabem, você tem Deus. Você tem Deus. Vamos para o último animal, para eu encerrar. O quarto animal. Veja comigo a partir do versículo 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, que tinha nas costas, ou melhor, o 7, né? O 6 nós já lemos. Verso 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte. Veja que essas descrições não são feitas em relação aos animais anteriores. Ele era terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. O ferro está nas pernas de ferro também da estátua de Nabucodonosor. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Veja o verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com arrogância. Este monstro é o Império Romano. Em termos militares, foi mais poderoso do que todos os outros. A guarda romana, o sistema militar romano, era algo insuperável. A expansão do império foi algo assustador. A história vai nos dizer que o Império Romano teve 12 imperadores, mas 2 reinaram apenas por pouco tempo. 10, basicamente, foram os mais fortes. Esse monstro tem 10 chifres, que representam os 10 imperadores romanos. O texto vai ficar mais claro para nós quando nós lemos Apocalipse. Vá comigo para Apocalipse 13. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 3. Vi emergir do mar, o mar. O que é o mar? Se lembram? Povos. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, como eu disse aos irmãos, entre Júlio César e Domiciano, basicamente 10 imperadores. 2 reinaram por pouco tempo, então contamos 10. Os grandes representantes. Essas 10 cabeças são esses 10 imperadores. Verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de que, irmãos? De urso e boca de leão. Essas figuras estão em Daniel 7. Então, o Império Romano é uma junção dos outros impérios. Ele supera os outros impérios. Ele carrega nele a natureza dos outros, que é mais cruel do que os outros. E deu-lhe o dragão é Satanás. Certo? Deu-lhe o dragão o seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas esta ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. A besta, ou o pequeno chifre com olhos e que tem uma boca que profere arrogância, lá em Daniel, é o que nós chamamos de anticristo. A figura do Império Romano também se aplicará ao anticristo, como também é usada a figura da Babilônia. Babilônia, Egito, Império Romano, todas essas figuras imperiais são simbolizadas no anticristo e implementará sua maldade no mundo. Quando o anticristo vai se manifestar? Antes da volta de Jesus.
antes da volta de Jesus. Este é um grande sinal. Paulo nos ensina isso nas epístolas aos Tessalonicenses. Às vezes nós oramos assim, né? Senhor, era bom que tu voltasse agora. Jesus pode voltar agora, irmãos. Mas para que ele volte, o anticristo tem que se manifestar. E esta é a profecia. Este homem falará eloquentemente. Este homem governará, juntará adeptos. A sua religião civil. Religião civil. Essa é a função do falso profeta no governo do anticristo. Levar pessoas a adorá-lo. Ele será um político idolatrado pelo mundo inteiro. Promoverá uma espécie de unidade religiosa no mundo inteiro. E o mundo que espera por um político que salve o mundo vai enaltecer essa criatura. Por isso, meus irmãos, isso é um alerta para nós. Político não salva nenhum país, nem o mundo. De nada. De nada. Entra político e sai político. E quando a gente questiona por que o que entrou está piorando ainda mais o negócio, ele bota a culpa no anterior. É sempre assim. Não porque eu estou pagando ainda porque o outro fez assim, o outro também diz, estou pagando porque o outro fez assim. E todo mundo continua nessa maré. Não nos emaranhemos com isso. Jesus é o nosso rei apenas. Ele governa sobre tudo apenas. Pois nós continuamos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.